Às vezes, tem pessoas que têm medo de pensar, têm medo de ousar pensar além do tradicional. Vocês já perceberam que as pessoas geralmente pensam de forma tradicional? Os assuntos são tradicionais, os temas são tradicionais. Porque as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas, ousam pensar algo diferente, algo mais profundo. Porém, muitas vezes, não tem como você trocar ideias com outra pessoa a respeito disto. Parece que determinadas pessoas vêm com uma marca de serem mais ousadas na sua forma de raciocinar, de pensar. Não que elas sejam mais inteligentes ou menos inteligentes, mas é que muitas vezes são mais ousadas porque se libertaram de conceitos, se libertaram de correntes, de dogmas, de imposições religiosas. Então essas pessoas vão mais além. Sabe-se, evidentemente, que nem todos possuem uma grande capacidade de cultura, uma grande capacidade cultural para ir mais a fundo em certos temas. Entretanto, cada pessoa tem uma limitação, um limite. E dentro desse limite é que você pauta toda a sua vida, toda a sua existência. Dentro destes limites, você vai viver, pensar, se desenvolver, trabalhar, se formar, enfim. Seja lá como for, os seus limites impõem a você a regra de como você vai viver. E de onde vêm esses limites? Quem impõe os limites? Em parte somos nós que colocamos nossos limites por estarmos dentro de uma sociedade regida, evidentemente, por regras e normas. Então, nossos pais nos deram uma determinada liberdade de ação dentro de parâmetros. E dentro desses parâmetros nós cunhamos a nossa vida. Veja só. Às vezes, muitas pessoas que hoje colhem resultados de como foi o seu passado, de como ele se formou, muitas pessoas que colhem esses resultados reclamam, porque gostariam que tivesse sido diferente, que a vida tivesse sido diferente, que os caminhos tivessem sido outros. Mas houve a impossibilidade de ser diferente. Então, dentro dessa perspectiva, o ser foi se moldando, foi se modelando, foi se formando. Evidentemente influenciado por muitas paisagens diferentes, muitas questões diferentes. O amadurecimento traz para a pessoa reflexões muito profundas sobre como foi conduzida a sua vida até o presente momento.
Mas não podemos esquecer que fomos moldados desde que nos conhecemos por gente, fomos moldados pela sociedade, pela família, enfim. E esses moldes, muitos deles, tolhem o ser de pensar, como se proibissem um algo mais além. Todavia, existem aqueles que se libertam. Existem aqueles que lutam para arrancar as amarras e pensar maior, pensar mais. Com certeza o prêmio da vida, o sabor da vida, é o pensar. No pensar, no refletir, no raciocinar, o ser ganha estímulos para que cada vez mais ele busque entender mais a espécie, a vida, o ser. É muito comum apreciar a conduta de alguém que se atém só a uma área específica. Aquele que escolheu uma determinada profissão, uma determinada linha de raciocínio, de trabalho, de sobrevivência. E dentro daquilo parece que há mais limitação ainda. Muitos não ousam sair, romper os conceitos da profissão, do seu trabalho, e ousar um pouco mais com relação às coisas que nos cercam. Talvez os filósofos do passado gozassem de uma certa liberdade para poderem ousar mais, para poderem buscar maiores entendimentos, maiores questões debatidas sobre o que é viver. E voltando àquele que se profissionaliza numa determinada carreira, numa profissão, e fica dentro daquilo, parece que ele molda-se cada vez mais para pensar cada vez menos fora daquilo. Devemos constantemente nos avaliar, temos que sofrer uma constante avaliação da nossa conduta, da nossa forma de pensar, do nosso agir. Por quê? Para ver se nós estamos realmente usando as probabilidades de entender um pouco mais o que é viver. Sabemos que temos um espírito que nos governa, sem dúvida, ao qual alguns denominam de Deus, outros de protetor, outros de guia, enfim, seja lá o nome que for dado. Mas nós temos um guia, nós temos uma proteção, nós temos um Senhor, nós temos uma governança acima de nós, ainda não bem explicada pela humanidade, ainda envolta em mistérios de significados. Mas sabemos que nós temos, porque percebemos que muitas vezes nossos caminhos seguem direções que nós não gostaríamos que seguissem. E como mudar isso? Como fazer cada dia um melhor empenho na minha forma de pensar, de raciocinar, de refletir, de concluir, de formular ideias e pensamentos
de buscar compreensão, é necessário, sem dúvida, ousar mais. Nos próximos vídeos estarei colocando sempre questões que solicitam o desafio do pensar mais. Todavia, pensar livre, pensar sem cabrestos, sem medo, sem dogma. Ousar pensar mais de uma forma mais dinâmica, menos temerosa. Isso só irá nos trazer benefícios. Até o próximo vídeo.